E aí pessoal, beleza? Eu cheguei a citar esse assunto aí num vídeo e eu queria reforçar, né, a minha opinião a respeito desse lance aí de tecnologia embarcada, alguns opcionais que algumas motos têm. E é o seguinte, pessoal, eu não sou contrário pelo fato de ser pior que as motos populares venham com tecnologia maior, né? Refrigeração líquida, acelerador eletrônico, sistema de ABS, controle de tração e etc. A minha opinião, pessoal, ela é baseada num simples e único ponto, né? A manutenção, tá? Como eu falei já para vocês, eu estou em questão de vivenciar o ambiente de oficina há muitos anos. Então eu sei da dificuldade que o pessoal tem para dar manutenção. Nos populares, daí vocês já imaginam como é que é nesses veículos mais modernos, mais sofisticados, tá? Então assim, tudo isso que eu falei, o arrefecimento líquido, o controle de tração, o ABS, se bem que o ABS eu não incluo nesse ponto porque a diferença em termos de manutenção ela é muito mais baixa, exceto logicamente se der um problema, mas eu falo de manutenção preventiva, né, que é só aí o cuidado maior com a troca do fluido para você não ter um problema com o módulo do ABS. Então assim, o problema é que quanto maior a tecnologia embarcada, mais você vai precisar ter atenção com a manutenção, mais você vai precisar de mão de obra qualificada, aí sobretudo com equipamento, com ferramental para trabalhar. E isso vai terminar deixando a manutenção cara, entendeu? Deixando a manutenção mais difícil, mais demorada, e vai inviabilizar para alguns ter o veículo, ou vai terminar fazendo com que algumas pessoas tenham que ficar muito tempo sem o veículo quando surgir algum tipo de problema. Eu cheguei até a citar aí uma comparação logicamente esdrúxula, e que o pessoal falava, né? Algumas pessoas ainda comentam: veículo bom era Fusca, porque não quebrava, porque não dava pau, e se quebrasse qualquer pessoa resolvia com um pedaço de arame e um alicate. Isso de certa forma tem um fundo de verdade, pessoal, porque você tem que levar em conta a quantidade de componentes que existe, você tem que levar em conta a complexidade de componentes que existem. Então, se você comparar um motor de um Fusca, que sequer, por exemplo, como essas motos nossas tem refrigeração líquida, com os veículos mais modernos, você vai perceber que o projeto ele é muito mais desenvolvido, muito mais complexo, tem muito mais peças. Então, estatisticamente, em questão de probabilidade, quanto maior o número de componentes, obviamente são mais coisas que podem vir a dar problema. Só que não é comum a gente ver dar problema com tão pouco tempo. Normalmente não vai dar na mão do primeiro dono, vai dar do segundo em diante. Então é nessa tecla que eu bato, e vocês podem ver até uma expressão que é muito utilizada, que o pessoal fala aí do famoso resto de rico. O que é o resto de rico? Né? Aquele veículo que você comprou caro, com alta tecnologia embarcada, principalmente de marcas importadas, Mercedes, BMW, que aí o cara passa 1, 2, no máximo 3 anos, roda aí seus, no máximo, 40, 50 mil quilômetros e depois vende. Aí esse segundo dono que pega é o que se ferra, porque quando ele vai dar manutenção tem um monte de coisa aí que começa a dar problema, ou manutenção normal de desgaste. Aí os componentes são caros, tá? Aí a coisa ela começa a ficar difícil. Eu vou dar um exemplo a vocês, né? O Onix hoje, que é um dos carros mais populares do Brasil,
é o derivado do que era o Corsa, né? Então vamos lá. Hoje ele é um carro que tem bobinas individuais. Então são 4 bobinas, enquanto o anterior, ou desde o Corsa, que é basicamente o mesmo motor até hoje, do Onix, tá? É o mesmo motor basicamente desde 90, da década de 90, com algumas melhorias por questão de emissões. Então assim, hoje ele é um motor que tem 4 bobinas, então você não tem apenas uma bobina. São 4 para trocar o 4 caso de dor de cabeça, certo? Você tem a direção elétrica e não mais uma hidráulica, então é uma direção, um sistema mais complexo, é um sistema melhor de usar, mas é um sistema mais complexo. Um sistema que, se você tiver problema, você vai pagar bem mais caro, vai precisar de uma mão de obra mais especializada para mexer, um scanner, tudo mais. É um carro, por exemplo, que hoje já tem sensor de pressão dos pneus. É legal, se o pneu estiver descalibrado e tal, ele vai dar lá, acender a luz de advertência no painel, dizendo para você que o pneu está descalibrado e tal. Só que percebam, são coisas, são mimos ou são questões de conforto que pode vir a te trazer uma dor de cabeça. Dependendo do carro, não é o caso desse, mas dependendo do carro, isso pode influenciar no controle de tração esse pneu descalibrado, tá? Pode influenciar, né, no mapa do motor, porque ele corta a potência. Então tem uma série de fatores. Alguns câmbios, por exemplo, os câmbios da linha PSA, vou citar aqui o exemplo de um Peugeot, ele tem o trocador de calor. Então se der um problema nessa peça lá, no seu motor, der um superaquecimento, alguma coisa do tipo, vai misturar o óleo do câmbio com a água, né, do líquido de arrefecimento, ou do radiador, como queiram chamar. Então isso pode ferrar o teu câmbio automático. E todo mundo sabe, pelo menos quem conhece, que manutenção em câmbio automático é um negócio extremamente caro. Então, pessoal, quando eu cito aí que eu não sou favorável a que essas populares comecem a ter muita tecnologia embarcada, como por exemplo um acelerador eletrônico, apesar de que eu acho que isso é inevitável, tá? Até por questões de emissões e tal, e legislação como o ABS, que vai ter em todas, tá? Já está programado isso. Então eu não sou favorável, não é porque seja ruim, é muito melhor ter todos esses opcionais. O problema é o custo. Aqui isso vai encarecer o produto, isso vai tirar a oportunidade de muita gente ter um veículo funcionando plenamente. A galera já não consegue dar manutenção numa moto dessa que não tem nada. Imagina. Então é isso que eu quero reforçar, tá? Eu sei que é bom, eu sei que é legal. Eu não sou contrário por achar que não seja bom pra gente, usuário, né? A gente paga muito caro, a gente paga muito caro pela porcaria de moto que a gente leva, né? Eu entendo, pessoal, tudo isso, normal, eu entendo. Só que a questão é essa. Simples problema de injeção, a maioria das pessoas não consegue resolver. Gente, eu recebo todo dia dezenas de mensagens de gente com problema com injeção e não consegue resolver, das mais diversas cidades, regiões do país. Aí tu imaginas um cara que pega uma moto muito mais complexa do que uma moto dessa, que é a moto mais simples do Brasil, ou uma das mais simples. Como é que esse cara vai resolver um BO, velho? Outro lance é o seguinte, questão de peça. A gente sabe que a maioria das pessoas nas populares, pelo menos as peças mais comuns, costumam investir em peça paralela. E essas peças mais complexas ou mais caras, dificilmente você vai encontrar paralela, como um corpo de acelerador eletrônico, por exemplo, no caso de a gente substituir aqui o acelerador a cabo. Se der defeito, cara, você vai ter que comprar um corpo novo. Tu imagina quanto é que não deve ser, ou quanto é que não será um componente como esse? Então é nesse sentido que eu falo. A melhora, ela é boa, ela é. Agora, pensando na questão custo-benefício, para essas motos mais simples e para o pessoal que quer uma moto mais barata de se ter, uma moto para bater no dia a dia, né? Ou para as pessoas que, logicamente, têm uma condição financeira mais difícil, se o cara já não consegue dar manutenção numa moto dessa adequadamente, vocês conseguem imaginar como é que vai ser com uma moto mais tecnológica?
com uma moto mais completa. Então eu sou contrário por esse ponto, porque eu acho que vai inviabilizar e vai prejudicar as pessoas mais do que trazer benefício, porque em termos de uso no geral, não vai ser uma melhoria tão grande assim, pelo que se vai pagar no final das contas, entendeu? Fora a quantidade de moto sucateada que vai ter por aí. Então esse é o meu ponto de vista, pessoal. Beleza? É isso aí. Valeu.